Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 14 de agosto, 20º domingo do Tempo Comum. Eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje nos apresenta um texto provocativo. Primeiramente, ele diz que veio trazer fogo à terra. Que fogo é esse? O fogo do Espírito Santo, o fogo do coração de Deus, o fogo do amor profundíssimo de Deus por cada um de nós, seus filhos e filhas. Jesus veio derramar o seu Espírito sobre nós. E Jesus diz, como eu gostaria que já estivesse aceso. E esse Espírito ainda não havia sido derramado, porque o Senhor não havia ainda recebido o seu batismo. Que batismo é esse? O seu martírio, a cruz. Foi pela cruz que Jesus pôde vencer a morte ao ressuscitar no domingo. Foi pela cruz que Jesus, vencendo a morte, ressuscitando, subiu ao céu. E subindo aos céus, nós sabemos, o Senhor prometeu que enviaria o Paráclito, ou seja, o Espírito. Então vejam, fogo, batismo. Um batismo no Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus que depois de sua descida no dia de Pentecostes, inflamou o coração dos discípulos, fez com que aqueles homens e mulheres que antes do seu encontrar-se com o Espírito Santo estavam amedrontados, trancados, com medo dos judeus, esses homens e mulheres se põem a pregar. Nós sabemos pelo livro dos Atos dos Apóstolos que naquele dia de Pentecostes a pregação de Pedro converteu 5.000 homens. Esses 5.000 homens que se converteram foram sementes que o Espírito semeou o mundo afora, porque ali estavam judeus de todas as partes, que tinham vindo para a festa da Páscoa. Ora, irmãos e irmãs, esses homens e mulheres que dali foram para todas as partes do mundo, semearam essa palavra, frutificaram em obras, em atos, em palavras. E essa palavra, essa obra, os atos desses homens que divergiam de todos os outros demais atos que já tinham praticado até agora, porque agora falavam em nome de Deus, era o próprio Deus que agia neles pelo batismo recebido, esses homens geraram divisão. Jesus diz no Evangelho que não veio trazer a paz, mas que veio trazer a espada. E realmente, quando nós assumimos a nossa fé cristã, quando nós de fato damos a Deus a oportunidade de entrar no nosso coração e na nossa alma, nós de fato damos a Deus essa oportunidade de passar a espada e dividir ao meio a nossa vida, antes e depois dele. Até o tempo é contado assim, em antes e depois do Cristo. Quando Cristo entra na nossa vida de vez, nós não podemos mais permitir que o passado faça parte da nossa vida. Não podemos mais nos ver amarrados pelo pecado, pelo egoísmo, como nos vai falar São Pedro na carta aos Hebreus, segunda leitura de hoje. Quando Cristo toma conta de nós, o homem velho morre e renasce o homem novo. E esse homem novo, com pensamentos novos, com atitudes novas, com um jeito novo de agir, não vai agradar a todos. Não vai ser bem recebido por todos nem pelo mundo. E aqui começam as divisões. Às vezes você não sabe o porquê as pessoas te deixam de lado. Eu te digo,
Se você realmente é um cristão convicto, um cristão fiel e atuante, as pessoas vão te deixar de lado. Sobretudo aquelas pessoas que não querem dar espaço na sua vida para Deus. Ora, quantas vezes você já foi deixado de lado até por pessoas da sua família que te consideram um fanático? Fanático porque você reza, porque você vai à missa. Ora, eu outro dia recebi a visita de um casal de tios e os meus primos, e o meu primo mais velho, ele é um menino muito fiel, muito devoto. E quando estava conhecendo cada vez mais e mais a doutrina, rezava o terço todos os dias, e seus pais disseram que ele tinha que parar com aquilo, porque ele estava ficando fanático. E agora, quando estiveram aqui, estavam reclamando que ele não reza mais o terço. Ora, antes era fanatismo, agora, por que querem que ele reze? Eu tenho certeza que ele vai recobrar esse caminho, que ele vai buscar novamente centrar a sua vida no coração de Deus como vinha fazendo. Mas vejam, incomoda quem vive como um verdadeiro cristão. A primeira leitura de hoje vai nos apresentar o profeta Jeremias, que é jogado num poço, cheio de lama, onde ele vai se afundando, sem água e sem comida, para que morra de fome. Por quê? Porque o profeta pôs o dedo no nariz do rei e de todos os seus. O profeta disse que aquilo que Israel estava fazendo não era do agrado de Deus. Quantas vezes eu e você cancelamos as pessoas da nossa vida porque as pessoas nos dizem a verdade? E essa verdade foi Deus quem mandou que elas nos dissessem. Todas as vezes que alguém vem com alguma correção, que alguém vem ponderar algo na nossa vida, nós devemos ter a humildade suficiente para reconhecer que é Deus quem fala. Porque, irmãos e irmãs, os verdadeiros e bons amigos, os bons mestres, não são aqueles que dão tapinhas nas nossas costas, são aqueles que puxam a nossa orelha, são aqueles que nos mostram que nós estamos indo pelo caminho errado, são aqueles que ferem a nossa vaidade, aqueles que desarmam todo o esquema que nós conseguimos armar ao nosso redor. Portanto, ser de Cristo exige de mim uma opção. Ou eu sou dele, ou eu sou contra ele. E aqui nasce a divisão. Então, não se espante se à medida em que você for dando a Deus essa oportunidade de ser amado por Ele cada vez mais, que as pessoas te critiquem, te taxem de louco, te taxem de fanático, vejam em você um exagero absurdo em relação à religião. Não dê ouvidos. Siga o seu caminho, porque é prova de que você está fazendo a vontade de Deus. Ninguém bate numa árvore estéril. Só se bate numa árvore que produz frutos para que seus frutos caiam e as pessoas possam se alimentar deles. Até aqueles que vão te perseguir, aqueles que vão se afastar de você, até eles vão se alimentar dos frutos espirituais que Deus produzirá na sua vida. Mas para isso, você precisa ser batizado, ou seja, precisa morrer para este mundo e renascer para Deus, precisa estar incendiado com o Espírito do Senhor e precisa ter paz suficiente dentro do seu coração para passar pelas perseguições e assim chegar ao céu. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.